Bora prestar atenção agora no bate-papo, gente, porque o Dia da Mentira, é claro que faz com que as pessoas brinquem bastante, divirtam-se, mas é importante prestar atenção, estar atento às mentiras que podem causar diversos problemas nas relações, tá bom? Até que ponto é normal, até que ponto é engraçado, quando isso vira patológico, quando as mentiras interferem nos relacionamentos. A psicóloga Marilene Ked traz dicas valiosas sobre esse tema e a gente já recebe com muito carinho. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia, viu? É um prazer estar com você e com o seu público que eu amo tanto. Prazer é nosso. Marilene, mentira. Eu fico pensando, volta e meia a gente fala uma mentirinha, que a gente fala assim, mas é uma mentirinha do bem. Existe mentirinha do mal e mentirinha do bem? Costuma-se dizer que são mentiras sociais, usuais, né? Então, aquelas mentiras que não prejudicam, mas também não deixam de ser mentiras, né? Então, a mentira, ela é destrutiva de qualquer jeito. Mas tem aquelas mentirinhas, já tô a caminho, a pessoa ainda tá no banho. Comprei numa super promoção, né? Que é para justificar mais uma compra. Então, a mentira, ela tem que ter, sim, um limite. Tá? Quando não tem um limite, ela vai se tornando um hábito que pode se tornar uma mitomania, que é a compulsão em mentir. Mente por tudo. Então, tem aquelas pessoas que mentem um pouquinho mais, aquelas que mentem um pouquinho menos e aquelas que já desenvolveram a mentira patológica, que é a mitomania. Perfeito, a gente vai falar sobre isso também. E tem aquelas pessoas que acreditam muito nas suas próprias mentiras, né? Mas enquanto você falava dessas mentiras que parecem desculpinhas, né? Eu tô a caminho, mas tô no banho. Outro exemplo que você deu, eu comprei numa promoção. Comprei numa promoção e não comprou. Isso me leva a pensar que as pessoas que têm dificuldades em colocar limites tenham mais facilidades em fazer esse uso dessas mentirinhas sociais, né? Porque, por exemplo, não era mais fácil a pessoa falar assim, olha, não consigo chegar nesse horário, ou então organizar a sua agenda para que ela consiga cumprir os horários. Aquela pessoa que, de repente, sabe colocar limite financeiro e não extrapole na compulsão por compras, não? Isso mesmo. Tem pessoas que têm o hábito de mentir para esconder algum vício, alguma outra compulsão. Então, mentem para esconder aquilo. Então, a pessoa, por exemplo, bebe muito, ela fala que não bebeu quase nada, ou ela tem compulsão por alimento, ela fala, não, eu não comi quase nada. Então, vai mentindo, é uma mentira atrás da outra. E tem também aquelas pessoas que sentem necessidade de mentir porque não se sentem bem valorizadas no seu estilo de vida. Então, mentem. Muitas vezes a mentira começa da infância. A criança mente para não apanhar, para não ficar de castigo, para os pais não tirarem o celular. E se elas verem que compensa aquilo, elas vão, então, se adaptando a isso, vão tendo esse comportamento cada vez mais, criando hábitos de mentir. Então, é muito importante que os pais estejam atentos às mentiras contadas perto das crianças, porque elas vão absorver aquilo e vão aprender esse comportamento. A mentira também é um comportamento aprendido. Perfeito, aquela história de fala que eu não tô, né? Fala que eu tô no banho. É importante a gente prestar atenção, a gente educa muito mais com exemplo até do que com palavra. Agora, existe diferença entre mentira e fantasia? Porque você falou de criança e a gente não pode esquecer que a criança tem sim essa fase de muita fantasia, né? E algumas muito criativas inventam muitas histórias. Qual é a diferença entre fantasia e limite? Olha, e mentira? Precisa entender o seguinte, a criança, ela mente para ter algum benefício, né? E às vezes ela vai fantasiando aquela historinha, vai criando aquela história. Tem a fase infantil das fantasias, das histórias, tá? Mas também tem da mentira, então tem que ir corrigindo essa criança. E nunca, Cláudia, chamando a criança de mentirosa, mas sim falando do comportamento, né? Olha, isso é mentira, não conta mentira, conta a verdade. Mesmo que você
você tenha medo, conta a verdade, não esconda da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Então, os pais conseguem perceber quando a criança está fantasiando, está se estendendo muito na história. E, então, é não chamar de mentiroso e ir corrigindo, né? Você falou que tem fase da fantasia e fase da mentira. Só para deixar bem claro, para as mães ficarem tranquilas, as avós também, né? Quando é fantasia mesmo, de contar uma história criativa, me lembrei até de mim mesma, que eu contava umas histórias, meu pai foi caçar esse final de semana, e eu inventava umas histórias assim, mas eu fazia, era um teatrinho na minha cabeça. Isso é o começo de uma mentira, se não podado? Isso, então deixa a criança usar a criatividade dela, mas vai colocando limites. Fala, olha, não é bem assim, não foi assim, então deixa eu te ajudar. A gente pode achar graça dessas mentiras? Não deve achar graça, não. Deve corrigir, porque quanto mais cedo corrigir, melhor, né? Porque ela não vai criar o hábito de ficar fazendo isso sempre. Na mitomania, por exemplo, quando a pessoa tem a compulsão de mentir, ela se estende, ela fantasia mentira. Então, você vê que aquilo toma uma proporção, assim, uma coisa muito ruim, tá? E a pessoa tem consciência da mentira, mas não consegue parar. E muitas vezes ela começou ali, lá da infância ou adolescência, e aquilo não teve um corte, não teve uma correção, não teve uma ajuda que falasse para ela, olha, para com isso, não tem necessidade. Você pode canalizar para um lado positivo, né? Eu me lembro que a postura dos meus pais era, que legal suas histórias, escreve, isso. Você é uma boa contadora de histórias, né? História que não é a história com H, é a história com E, né? Que são histórias, são ficções, né? Aí então, para mostrar Cláudia, a diferença entre a ficção e a realidade. Sempre corrigindo, procurando corrigir, para aquilo não se tornar um hábito, porque a mentira, ela tem para a pessoa que mente a motivação. Os benefícios daquela mentira. Então, o porquê disso? Procurar identificar as causas e tratar disso. Por que mentir? É uma insegurança, é um medo? Por que criar uma realidade paralela, né? Ok. Agora, tem um oposto da mentira que as pessoas apelidaram de sincericídio, né? A pessoa fala alguma coisa que vai até fazer mal para o outro, que vai fazer mal para a relação. E aí, hein? Por exemplo, nossa, você tá bonita hoje, a pessoa de repente nem tá. Ou, ai, que bom, eu tô muito feliz de estar aqui e não tá, né? Vale a pena falar a verdade? Olha, eu vim, obrigado, porque minha esposa falou que era para eu estar aqui, mas eu não queria. Como é que é isso? Não, tem que ter o mínimo de empatia, né? Então, dá para você ser educado, gentil, cumprir com aquele compromisso sem falar isso, né? Então, o sincericida, às vezes, é patológico também? Pode ser uma doença, essa falta de empatia? Essa falta de empatia, sim, com certeza. Precisa buscar ajuda, né? Para se colocar no lugar do outro e ver como ele se sente quando ele ouve alguma coisa que ele não está preparado, né? Então, precisa, sim, buscar tratamento, tanto para o distúrbio da mentira, quanto para o excesso, né, da sinceridade. Também você não pode sair jogando tudo que você quer na cara do outro, que você fala, eu sou verdadeiro mesmo, eu sou sincero. Tudo tem um limite, né, Cláudia? Claro, então, quando você vai machucar o outro, né, gente? Machucar o outro, você não pode fazer isso. Perfeito. Existem adultos fantasiosos que gostam de contar vantagem. O que seria isso? Vantagem, então, para ter algum benefício, né? Então, se a vantagem é verdadeira, aquilo está dentro de um relato, uma narrativa verdadeira, tudo bem. Agora, geralmente não, né? Está dentro de uma mentira. Ele precisa daquilo, contar vantagens, fantasiar as coisas para poder ficar em evidência. Então, precisa de tratamento, porque alguma coisa mal resolvida com ele, que ele tem que mentir a respeito dele para ele se sentir valorizado. E isso vira vício, como você falou, né? Exatamente, vira um vício. Quer dizer, para ele se sentir valorizado, ele vai contando cada vez mais mentiras a respeito dele, de alguma situação. Seria muito interessante que as pessoas se observassem e percebessem que a mentira pode ser um sinal. Como as dores, né, que sinalizam que a gente precisa descobrir qual é a causa da dor, a mentira tem uma causa, a gente deveria procurar uma psicóloga para descobrir qual é a causa e tratar essa causa. Mas a gente sabe que é muito raro
isso acontecer. De que forma a gente pode ajudar um mentiroso a encontrar suas próprias causas, suas questões? Olha, muitas vezes a mitomania, aquela compulsão por mentir, é um sintoma que está associado a outros transtornos psiquiátricos, tá? Como, por exemplo, de personalidade, borderline, antissocial, que é mais sério ainda, o psicopata, que é mais grave ainda, né? Então, precisa entender qual é a motivação, o que está envolvido, o contexto daquela mentira, a frequência daquilo e buscar tratamento. Então, tudo tem um limite. Uma mentira usual, uma coisa social, uma coisa que não vai causar muito prejuízo nas relações interpessoais, é uma coisa. Agora, quando aquilo tem uma frequência, já é um alerta. E sempre que o outro mentir, seja no relacionamento amoroso, fraterno, social, chega e fala, olha, mas espera aí, não é bem assim, né? Então, vai apontando, porque assim o outro, quem sabe, vai diminuindo aquelas mentiras, porque aquilo vai causando prejuízo para ele, que as pessoas vão perdendo a confiança. Imagina isso num relacionamento amoroso, né? Profissional, e aí as pessoas vão se afastando, o prejuízo é muito grande para aquela pessoa que mente. Então, é não mentir, é buscar ajuda especializada para parar com esse hábito de mentir. Perfeito. Agora, quem já mentiu, né? Você falou de relacionamento amoroso, às vezes a gente vê um relacionamento onde há mentira, mas houve também uma percepção e uma correção de caminho. Conta que já mentiu, conta que já fez errado ou não? Apenas muda o caminho e tenta fortalecer essa relação. Qual é a sua opinião? Vai depender da situação, né? Como é que é o relacionamento com o outro? Até que ponto chegou aquela mentira? Aquela mentira foi por uma traição, ocultando alguma coisa muito importante do outro. Vai chegar um dia que esse diálogo vai acontecer. Que em algum momento vai deixar alguma pista ali e a verdade virá à tona. Tá. Os diálogos nos ajudam a crescer, né? Exatamente. Bom, temos perguntas, eu já vou passar para as perguntas dos nossos telespectadores. E depois eu tenho uma pergunta, até porque essa noite eu estava assistindo uma reportagem e vi um depoimento de uma mocinha em condição de rua e ela estava contando que ela foi violentada quando ela era adolescente, mas a família não acreditou, ela se ressentiu e a família falou, você está mentindo, está acusando o fulano de tal, então é melhor você não ficar mais aqui, e ela acabou indo embora de casa. Como é que a gente faz se a gente não acredita, mas aí a gente pode colocar também em risco, né, e colocar a segurança dessa pessoa em risco? Tem que dar o voto de confiança num caso desse, né? Investigar, ir atrás, procurar saber dos fatos verdadeiramente de forma firme. Quando é um caso tão sério assim, tem que investigar. E aí sim pode-se tomar as decisões cabíveis. Mas assim, decisões cabíveis, né, gente? Eu tô falando isso porque o Brasil é tão grande, eu sei que às vezes tem um caso assim, aí perto de você, né? E a gente tem que sempre lembrar que investigou. Ah, não foi invenção. Então, como a doutora falou agora, por que é que inventou? E tentar ajudar para que isso seja minado de uma vez por todas, mas não abandonar, né? Isso nunca acho que é a solução. Nunca, não abandonar. Vamos aqui, a primeira pergunta, vou pedir para a produção já colocar na tela. É da Paloma, de Arthur Nogueira, em São Paulo. Tive um namorado que mentia constantemente, até por coisas bobas. Posso considerar isso um transtorno? Pode sim. Geralmente a mitomania é assim, ele já tem... O hábito é tão forte de mentir que por qualquer coisa ele vai mentir. Qualquer coisa, Cláudia. O que você fez hoje? Ele vai dizer coisas que ele não fez. Então, olha, muitas vezes até para ter algum benefício, levar alguma vantagem, ficar por cima. Por isso é importante investigar a causa, o motivo disso, quando começou esse transtorno. Mas aí uma namorada consegue ajudar um namorado nesse aspecto? Ela pode apontar e ele pode continuar mentindo para justificar aquela mentira. Então, olha, nesse caso, a melhor coisa é que ela teve um namorado, porque
Ela e terminou. você sabe que quando a gente coloca o limite, quando a gente deixa o outro experimentar a dor, a consequência daquela escolha que ele fez, que foi mentir, pode ser a solução para ele buscar ajuda. Exatamente. Próxima pergunta, então. Obrigada, Paloma, pela sua participação. Kátia de São Lourenço, Minas Gerais. Quando posso perceber que a mentira está me prejudicando? E existem mentiras saudáveis? Olha, existem aquelas mentiras sociais, usuais, né? Que, às vezes, para aquele momento, ela vai ser útil para alguma coisa, mas ela não vai causar, não vai prejudicar ninguém, tá? Nem a si, nem o outro, porque tem que ver isso. Geralmente, quem mente está pensando só nele, né? Nos próprios interesses. Então, tem que olhar o outro também. Então, perceber que a mentira está prejudicando é nesse ponto. Perfeito. Pensando em ser exemplo, pai e mãe muitas vezes inventa que o Papai Noel deixou o presente, que o coelhinho da Páscoa deixou o ovinho. Isso tudo é mentira de alguma forma. Isso ok ou é melhor que a nossa sociedade comece a repensar nessas atitudes? Como é uma coisa cultural e tem criança que já fala isso, viu? Cláudia fala, mas você mentiu que existia o Papai Noel e não existia. Então, realmente é repensar na forma como você cria essas fantasias na cabeça da criança, sempre de uma forma lúdica, né? Não aquela coisa assim, não, é seu pai que vai trazer o presente, mas criar uma coisa lúdica, sem mentiras, é uma boa, viu? Porque tem crianças já questionando isso. Mas você mentiu para mim que tinha o Papai Noel e não tem. Eu já ouvi criança falando, você mentiu a vida inteira para mim, né? É exemplo. Próxima pergunta, então. Vanessa de Silves, Amazonas. Ter muita convivência com a mentira pode me fazer ter falta de confiança e baixa autoestima? Sim, se você convive com uma pessoa que só mente, o que vai prevalecer ali? A falta de confiança, vai baixar a autoestima do outro, porque ele vai se sentir, poxa, por que ele não fala a verdade para mim? Por que ele não confia em mim? Então, vai criar esse sentimento no outro, né? E a mentira às vezes pode ser uma forma de manipulação também, né? Total, manipulação total. É o que você falou, a pessoa mente para conseguir alguma coisa em troca. Isso. A gente tem que ficar atento, né, gente? O ser humano é a coisa mais linda do mundo, mas a gente é falho, cheio de defeitos, só Deus mesmo, a gente tem que ficar muito atento. Por isso é que realmente é importante a gente fazer o processo de se conhecer e tentar ficar hoje melhor que ontem. Isso, não é assim? Exatamente. Busque essa verdade. A gente tem que aprender quem a gente é e quais são as nossas possibilidades. Isso. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. É sempre muito bom te receber. Olha, Marilene Ked está no Instagram. Marilene Ked tem um H no meio, então KEHDI, tá? No KED, Marilene Ked. Segue lá. E tem o site que é marileneked.com.br. Muito obrigada. Uma Cláudia. Ótima tarde, um ótimo final de semana e até a próxima. Igualmente para você e sua família. Só para perguntar, eu não posso esquecer disso. A brincadeirinha do dia da mentira é nociva ou tudo bem? Eu não gosto. Eu acho que tem coisas que pegam pesado. Coisas pesadas não são legais, né? Não são legais. Mas uma brincadeirinha rápida, assim, só para fazer dar uma risadinha, tudo bem? Mais ou menos, porque às vezes é um bullying, né? Isso. Às vezes faz a pessoa de bobo, né? Aí ninguém gosta de se sentir bobo. Não. Pensa nisso. Obrigada. Obrigada, Cláudia.